Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 16 e 17. O capítulo 16 inicia relatando a vida solitária do profeta e se desenvolve com os relatos dos desastres de Judá que estavam se aproximando. Dos versos 1 ao 4, lemos que o profeta é proibido de gozar do conforto e do companheirismo do matrimônio, em uma nova advertência ao povo com respeito à desolação futura. O casamento era normal para um hebreu adulto e saudável. A abstinência, porém, pelas razões citadas, seria um argumento poderoso. Verso 2: Não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Afinal, todos eles acabariam mortos. O ministério de Jeremias exigia que enfrentasse a vida sozinho, como vimos no capítulo 15, no verso 17. Verso 4. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. As enfermidades fatais aqui citadas possivelmente eram epidemias. E mais uma vez, como punição, Deus diz que os corpos não seriam sepultados. O sepultamento era um dever a ser cumprido no antigo Israel. Não ser sepultado e ter o corpo exposto e vulnerável aos elementos da natureza e aos animais era a pior maldição imaginável. Na visão hebraica antiga, as pessoas que não fossem sepultadas não tinham descanso enquanto o enterro digno não fosse feito, daí tamanha importância para eles. Nos versos 5 ao 9, vemos que Jeremias estava proibido de participar das festas e rituais de luto por ordem do Senhor. Tradicionalmente, os amigos dos enlutados geralmente preparavam uma refeição depois de concluídos os rituais do funeral. Verso 5. Porque assim diz o Senhor, não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem mostrar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Diante disso, Deus orienta a Jeremias o que deveria falar quando o povo perguntasse do porquê de tantas desgraças, uma vez que não eram capazes de enxergar a sua própria apostasia. Versos 11 e 12. Diga-lhes, foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram a minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer. Os versos 14 ao 21 tratarão do destino de Judá. Os versos 14 e 15 são repetidos em essência no capítulo 23, no verso 7 e 8. Como já disse outrora, serão essas repetições bem frequentes no livro de Jeremias. Esse texto esboça quase 1000 anos da história de Israel, o Êxodo, esboçando assim que o retorno do cativeiro babilônico será ainda maior. Todavia, antes de obter a redenção, os cidadãos de Judá terão de ser agrupados, indefesos e levados embora. Deus, portanto, promete retribuir em dobro por toda a iniquidade que contaminaram a terra com os seus ídolos detestáveis, de acordo com o verso 18. E também o Senhor iria ensiná-los pelo poder e força que somente Ele é Deus e não nenhum outro. O capítulo 17 começa com o profeta mostrando que o pecado de Judá estava tão enraizado que seu pecado era indestrutível e que, além de formar uma casca impenetrável ao redor da vida da nação, permeava até a fonte de pensamento e vontade. Verso 1. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Por causa de seus pecados, perderiam a posse da herança e tornariam escravos de seus inimigos. Dos versos 5 a 8, o profeta falará da maldição de não se confiar no Senhor e a felicidade do homem que confia plenamente em Deus. Versos 5 e 7. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. As promessas são terríveis para aqueles que confiam na força do braço humano, mas são maravilhosas sobre a vida daqueles que confiam em Deus e faz do Senhor a sua força. Por isso, medite nesta manhã sobre isso. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança? No verso 9, o profeta faz uma observação e depois uma pergunta retórica. Ele observa que o coração é enganoso, sua doença é incurável. E então pergunta, quem é capaz de compreendê-lo? O coração é terrivelmente corrupto e por isso precisa ser cuidadosamente guardado
Dele depende toda a nossa vida. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se guardarmos coisas boas no coração, nossas ações e palavras serão boas, e o contrário será verdadeiro. Se guardarmos coisas más, nossas ações e palavras serão más. Lembre-se sempre das palavras de Jesus: a boca fala do que está cheio o coração. Todavia, no verso 10, o Senhor responde a Jeremias: quem é capaz de compreender o coração? Versículo 10: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias, do verso 11 ao 13, fala da retribuição que está baseada na justiça divina. No Salmo 62, verso 12, diz assim: contigo também, Senhor, está a fidelidade, é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. No verso 11, ele faz referência à perdiz. Isso deve-se à crença popular de que ela choca os ovos de outros pássaros, assim como os filhotes deixam o ninho reconhecendo que sua mãe é falsa. As riquezas injustamente adquiridas desaparecem quando seu dono conta com elas para sua segurança. O insensato é um criminoso, olhando do ponto de vista moral, ênfase característica da antiga sabedoria hebraica. No verso 13, o profeta deixa claro que todos os que abandonam o Senhor terão seus nomes escritos no pó, serão destinados à morte, diferentemente daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que estão destinados a viver eternamente na presença do Senhor. Dos versos 14 ao 18, o profeta faz um pedido por justiça. Já que Deus é a única esperança de Israel, é natural que o profeta recorra a ele pedindo cura e restauração. Nenhuma das profecias ainda havia se cumprido e por isso ele era acusado de ser falso profeta. Diante da perseguição de seus compatriotas, ele pede, versos 14 e 18, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com destruição dobrada. Dos versos 19 ao 27, encontramos um apêndice acerca do sábado. Essa curta sessão evidencia mais uma vez a natureza condicional das profecias de julgamento, que poderiam ser até revogadas se o povo mostrasse verdadeiro arrependimento. Versos 24 e 25. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma delas pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desta cidade em companhia de seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Profanar o sábado tinha se tornado hábito, desafiando o mandamento de Deus de mantê-lo sagrado. Se o povo voltasse a observar os ideais éticos da aliança, a dinastia davídica legítima continuaria governando. Caso contrário, Jerusalém seria destruída. Verso 27. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas que consumirá os seus palácios. Que Deus nos ajude a obedecermos a Ele e a Sua palavra, que sejamos a cada dia curados em nossos corações de toda maldade, a fim de sermos salvos da ira vindoura. Que possamos orar como Jeremias no verso 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, apenas com o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias.